Olá galera, bora para mais uma lição. A lição de hoje é a lição de número 2 dessa nova revista que nós começamos a compartilhar no último domingo pelo professor Wagner. E a lição de hoje traz por título Potência Máxima. Refletir sobre a onipotência de Deus e suas implicações para a nossa vida. O versículo-chave aqui que a gente vai bater um papo alguns minutos aqui se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 18. A gente vai ler o versículo 14, amém? Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltaria a ti e Sara terá um filho. Essa passagem é bastante conhecida, né, da gente, quando 2 anjos se apresentam a Abraão e eles vem para confirmar a promessa que Deus tinha feito a ele sobre que ele seria uma nação numerosa, e própria Sara já não acreditava mais nessa promessa, porque ela já era de idade avançada, tanto ela como Abraão já eram de idade avançada. E quando os anjos se apresentam a Abraão para trazer mais uma vez, para confirmar essa palavra, Sara fica escutando atrás da porta, atrás da tenda, né? E quando ele ouve mais uma vez a palavra dos anjos a Abraão, a palavra diz aqui que ela ri, né? Como poderia eu, depois de idade avançada, né? Sendo que meu ciclo menstrual já havia cessado, né? Ela já não havia mais a possibilidade física, né? de ter filhos. E ela duvida em si, duvida em seu coração, porém o anjo responde a eles, né? Acaso para o Senhor havia coisa demasiadamente difícil? Ou seja, existe alguma coisa que parece não ser possível a Deus? É algo que é impossível para o homem, seria impossível para Deus também? E como todos sabemos da sequência dessa passagem, Deus opera um milagre na vida de Sara e Abraão, e eles têm um filho, né? Nós sabemos e cremos do tamanho do poder de Deus, da onipotência de Deus, através daquilo que nós já vemos através da sua palavra, através da Bíblia, né? Quantos e quantos milagres Deus operou, quantas manifestações miraculosas Deus já fez o sol parar, Deus com o povo de Israel no deserto, né? A Bíblia fala que ele trazia junto com os israelitas uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, alimentava o povo com maná, com codornizes, né, a palavra do Senhor diz, e até mesmo a sua roupa, né, as suas roupas por 40 anos elas não se dissolviam, elas não estragavam, né. Então assim, Deus ele se apresenta, né, com esse atributo, né, de onipotência, lá no livro do Gênesis, no capítulo 17, 1, vamos ler aqui, Gênesis 17 e 1, ele se apresenta ao mesmo Abraão que nós lemos nessa passagem. Ele fala assim: quando atingiu Abraão de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, o próprio Deus se apresenta com esse tributo de ser todo-poderoso. E nós sabemos que esse atributo de todo o poder é um atributo exclusivo de Deus, né? Nenhum outro ser dispõe dessa condição, porém ele compartilhou com nós algum de seus atributos. O homem ele é poderoso, né? Hoje a ciência, a tecnologia, a inteligência humana, a eficácia humana hoje em muitas áreas, hoje é algo espetacular, onde o homem chegou, né? O homem já saiu da Terra, até essa semana tivemos que o lançamento do foguete da SpaceX, ou seja, a tecnologia, Deus concedeu ao homem algum poder, mas todo o poder só é colocado na presença de Deus. Deus ele é todo poderoso. Esse atributo é realmente exclusivo dele. E a onipotência de Deus significa que ele tem todo o poder, mas não que ele pode fazer qualquer coisa, né? Tem coisas que Deus não pode fazer. Isso pode até te assustar quando eu digo, mas Deus não pode mentir, né?
Deus não pode morrer, Deus não pode agir contra a sua própria natureza. Por quê? Porque mesmo em Deus existem algumas regras que o próprio Deus segue, regras criadas por Ele mesmo, né? Ou seja, Deus ele age dentro de alguns limites, vamos pensar dessa forma. E nem assim ele deixa de ser o Todo-Poderoso, né? Eu acho interessante que quantas situações nós, como homens, né, como seres humanos, nós temos a tendência de diminuir o tamanho de Deus, né? Diminuir o poder que Deus tem. Em quantas situações nós, muitas vezes envolvidos pelas circunstâncias e pelo momento, vamos assim dizer, nós temos o costume de pegar o tamanho de Deus, que é ilimitado, né, inatingível, e trazer Deus para o nosso tamanho. Não sei se você já enfrentou, mas situações de enfermidade, situações onde que parece que não temos nenhuma saída, né? Nós olhamos em nossa volta e parece que nada pode resolver determinada situação, até mesmo diante da morte. E Deus vem com seu poderoso poder e nos resgata daquela situação. Ou você mesmo, quando cai em si, depois de algum momento você fala, nossa, eu sofri tanto naquela situação, e Deus muitas vezes de uma maneira tão simples resolveu o meu problema, a minha dificuldade. Deus ele tem os seus propósitos, Deus tem as suas vontades. Deus ele não depende do homem, né, para continuar a ser o Todo-Poderoso. E eu acho muito interessante que quando Deus apareceu para Maria, ainda uma garotinha virgem, né? E o anjo aparece a ela e dá a notícia que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Imagine eu e você, né? Uma situação dessa. Você, uma jovem que nunca conheceu intimamente nenhum homem, ainda é virgem. Um anjo aparece a ti e fala que você vai ficar grávida, você vai ser mãe do Salvador do mundo. E pra gente é uma doideira isso. Só que a resposta do anjo a ela, que acontece ali em Lucas 37, é porque para Deus não haverá impossível. Em todas as suas promessas, ou seja, o impossível para nós é possível para Ele. Tudo que Deus determinou, Ele vai fazer, né? Então, nessa situação de Maria, algo que para nós era impossível, o Espírito Santo foi lá e colocou uma semente dentro de Maria e fez com que ela fosse mãe do Salvador do mundo. Algo impossível, mas que aconteceu. Então, muitas vezes você pode estar se perguntando, professor, como nós entramos então nesse caminho dos milagres, nessa rota do impossível de Deus? Tudo precisa de um alinhamento, né? Existem diante da palavra do Senhor processos e propósitos. E existe uma passagem que eu acho tremendamente importante para nós cristãos, que encontra-se no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3, a gente vai ler do 3 até o 8. Eu gostaria que você até abrisse comigo aí, se for possível. 2 Pedro, a gente vai ler do 1, né, dos versículos 3 até o versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Visto como, pelo seu poder divino, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade,
com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é maravilhosa. Ela fala que nós temos um passo a passo para entrar na rota dos milagres, para entrar na rota, né, daquilo que Deus tem para executar em nossas vidas. Você vê que quando você começa a reunir diligência, você começa a associar a fé, você começa a colocar essas coisas em prática, entra em nós virtude, entra em nós conhecimento, entra em nós domínio próprio, entra em nós perseverança, piedade, amor. Ou seja, muitas das vezes quando nós esperamos em Deus algo que para nós é impossível, para que Deus coloque todo o poder dele em ação em nosso favor, nós precisamos de uma postura, nós precisamos nos alinhar com a vontade dele. E isso para nós é algo difícil de fazer. O homem tem tendências pecaminosas desde Adão e Eva, de nos desviar, de nos afastar daquilo que Deus quer e daquilo que Deus deseja fazer em nós. Então que nessa manhã você possa refletir nisso, né? Deus tem todo o poder. Porém, para nós alcançarmos as bênçãos, os milagres, todo esse poder de Deus, para Ele começar a agir em nós de maneira verdadeira, de maneira absoluta, nós temos um caminho para seguir, para chegar até a vontade de Deus. Então, leia nesse versículo de 2 Pedro 1, dos capítulos 3 até o 8. Para tudo aquilo que nós vamos viver diante das coisas de Deus existe um processo. E para nós nos enquadrarmos realmente nessa vontade deles e entrarmos nos caminhos de milagre, nos caminhos do sobrenatural, né? Você como jovem, ou até aqueles que já passaram da idade, existem processos para sermos realizados diante da vontade do Senhor. E a onipotência dele, a soberania dele, todo o poder dele nos acompanha, né? Mas dentro da vontade dele, e quando nós seguimos os caminhos que nos levam até a presença dele, né? Que essa palavra possa ficar no seu coração nessa manhã e que Deus continue te abençoando. Até o próximo domingo, amém? Abraço, galera, valeu!